Irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz porque está na casa do nosso Deus? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia por gentileza no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel fica logo após o livro antes dos reis de Israel, porque ele faz parte de um momento de transição do período dos juízes para o período dos reis de Israel. Então, ele é um livro entre juízes e o livro de reis. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos pregar hoje sobre proximidade não significa intimidade. 1 Samuel, capítulo 3. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o texto, é um texto, uma narrativa que os irmãos conhecem bem, e essa narrativa eu não vou repetir durante a pregação, apenas para a gente ganhar tempo, porque é um texto que os irmãos conhecem, estão acostumados com ele. Na leitura ele é muito claro. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Repita comigo: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita-te, há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou como da outras vezes, e Samuel, e disse: Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, por gentileza. Irmãos, esse texto aqui, ele é maravilhoso, ele é enriquecedor, e ele trata de coisas muito maravilhosas para a gente. Meus irmãos, quem sabe aqui o que é intimidade? Fala comigo: intimidade. Quem sabe aqui o que é intimidade? O que é intimidade com Deus? Ter conhecimento de alguém, ter conhecimento sobre alguém, ou então você vê, ou então você não significa que a gente seja íntimo dessa pessoa. Não significa que, se a gente pega, por exemplo, você pegar o ônibus com alguém, e você está com alguém todos os dias naquela condução, não significa que você seja íntimo dessa pessoa. Um modelo e um exemplo aqui muito bom sobre o que é intimidade é quando a gente está no ônibus e pega todos os dias o ônibus com alguém, ou então trabalha próximo a alguém, mas a gente não tem
intimidade com essa pessoa. Ter intimidade é totalmente diferente disso. O que é necessário para ter intimidade? Porque às vezes a gente pode dizer que conhece, mas conhece como? Com limitações. Conhece o que a gente chama conheço de vista, conheço de ouvir falar, conheço, mas só que isso não é intimidade. Intimidade, para se ter intimidade é necessário que se haja o que? Troca de ideias, é necessário que se abra o coração. Para se ter intimidade é necessário que haja diálogo, é necessário que haja troca de ideias, conversas, é necessário que um permita ao outro que adentrar nas profundezas da sua alma e compreender aquilo que pensa, aquilo que se passa por dentro, aquilo que se passa no interior do outro. É necessário que se abra o coração para que se tenha intimidade. Para se ter intimidade é necessário ter um tempo de qualidade. Aí sim se estabelece intimidade. A intimidade ela vai se estabelecer também através de conversas sinceras, sem medo, sem receio de ser julgado, de julgamento, porque a intimidade ela é uma relação sem máscaras, ela é uma relação sem receios, sem nenhum tipo de medo, ela é uma relação profunda. Isso é uma relação de intimidade, mas só que nem sempre, irmãos, estar próximo significa que eu esteja íntimo a alguém, nem sempre estar perto e por perto significa que eu esteja íntimo de alguém. A história de Samuel, que nós acabamos de ler aqui, ela é uma história aqui em 1 Samuel capítulo 3, ela é uma história icônica, representativa, e é um retrato daquilo que estava vivendo o próprio povo de Israel, porque, irmãos, o povo de Israel era um povo que pertencia a Deus, era o povo de Deus, era chamado o povo de Deus, era o povo que estava acostumado a frequentar o templo, estava acostumado com a Arca da Aliança, estava acostumado a praticar a rotina religiosa, estava acostumado com as tradições judaicas, eles estavam imersos debaixo do ambiente religioso, do ambiente do culto, e o povo, mas só que, porém, no entanto, todavia, o povo não tinha intimidade com Deus. Deus falava, mas eles não ouviam. Deus falava e bradava, mas eles não tinham sensibilidade para ouvir a voz. O povo, eles não tinham um relacionamento com Deus, eles tinham um relacionamento com a liturgia, com os hábitos religiosos, com as práticas externas, mas internamente faltava comunhão e intimidade com Deus. Eles estavam perto do cerimonial, mas estavam distante do próprio Deus que diziam adorar. Eles estavam acostumados com o mecanismo religioso, mas ainda não tinham uma intimidade com Deus vivo e todo-poderoso. E o pior disso tudo, irmãos, é que o sacerdócio de Israel, ele estava corrompido, eles que deveriam ser o exemplo de santidade, o exemplo de reverência, o exemplo e conduzir o povo a Deus, e pelo contrário, eles eram o símbolo e a representação da verdadeira decadência espiritual de Israel, porque aqui no contexto do texto que lemos, fala de dois filhos, dois homens, Ofni e Finéias. Ambos eram sacerdotes no templo de Deus, no tabernáculo de Deus. Ambos eram sacerdotes que contribuíam com o povo e conduziam o povo a Deus, ou pelo menos deveriam conduzir o povo a Deus, mas só que eles, no lugar disso, eles não honravam ao Senhor, e eram homens ímpios, perversos. Eles pegavam a oferta que o povo trazia para adorar, para queimar no holocausto, e eles não deixavam queimar, eles tiravam
antes dessa oferta ser queimada, como Deus havia determinado, isso para o seu bel prazer, tornando aquilo que era santo em algo profano, tornando aquilo que era espiritual em algo natural, e fazendo segundo a sua própria vontade. E ainda mais, o texto bíblico vai dizer que esses homens se deitavam com as mulheres que ficavam à porta do templo. Eles que eram sacerdotes, que deveriam se guardar, eles estavam se deitando com as mulheres que ficavam à porta do templo, e todo Israel se escandalizava sobre isso, e em todo Israel era falado a respeito disso, e em como o sacerdócio era corrompido, em como o sacerdócio estava em decadência espiritual. Eles estavam escandalizando, eles estavam profanando o templo do Senhor. Então o sacerdote, ele que era seu pai, um homem já velho, um homem já com cegueiras, um homem já com certas dificuldades, ele não falava nada, porque colocava seus filhos em prioridade, colocava seus filhos acima de Deus. Ele não falava nada, não corrigia seus filhos. Então essa liderança de Israel, no lugar de ser uma referência de santidade, ela era uma referência de uma vida desordenada, contaminada e corrompida. Mas só que Deus resolve trazer uma solução e uma luz. Deus resolve acertar as coisas. Deus resolve acertar os ponteiros. Deus resolve não deixar do mesmo jeito. Deus resolve então trazer ao mundo um bebê vindo de uma mulher que não poderia ter filhos, de Ana. Quem aqui não lembra da história de Ana? Aquela que foi até o templo e chorava aos pés do Senhor pedindo um filho, porque ela era afrontada por Penina. Então Deus resolve trazer Samuel a partir de um milagre. E quando uma criança vem na Bíblia dessa forma, é Deus trazendo um novo caminho, é Deus trazendo uma direção, é Deus trazendo uma nova história, é Deus fazendo nascer uma provisão, porque através de uma mãe estéril, Deus está trazendo um novo começo. Foi assim que aconteceu com Abraão. O povo estava sem direção e perdido. Deus levantou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E nasceu quem, irmãos? Nasceu Isaque. A partir de Abraão, um homem velho que não poderia ter filhos, a partir de Sara, que não poderia ter filhos, porque era estéril. Então Deus faz nascer Isaque, a partir de Isaque vem um povo, a partir de Abraão vem um povo de Israel, do qual viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a revelação da Bíblia Sagrada veio a partir da descendência de Abraão. Por isso que ele abençoou, através dele foram abençoadas todas as famílias da terra. Então, irmãos, e também não só através de Abraão, a gente vê através de Abraão, a gente vê também através de Moisés, quando o povo de Israel estava perdido no deserto, sem saber o que fazer, como seria, porque eles estavam cativos de Faraó e do seu exército, eles estavam em cativeiro, e o povo clamava a Deus por conta dos seus afazeres, por conta das suas opressões, queriam servir a Deus, queriam adorar a Deus com liberdade, mas estavam oprimidos e cativos, eram escravos. Mas Deus levantou um libertador a partir de um milagre, contra toda ordem do rei, para matar todos os meninos menores do que 2 anos de idade. Moisés sobreviveu por um milagre de Deus, foi tirado das águas para libertar o povo de Israel do meio do Egito, porque quando nasce uma criança assim, é Deus trazendo um novo começo e um milagre. A mesma coisa aconteceu com Samuel, num tempo em que o povo estava corrompido, o povo estava longe de Deus, cada um seguindo seus próprios caminhos, a corrupção era generalizada. Deus levanta Samuel e nasce a partir de um milagre de uma mãe estéril. Agora a história não para por aí, tem seu ápice lá no Novo Testamento, quando nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria era virgem, diz a Bíblia Sagrada, mas o Espírito Santo ele desceu
ele desceu e veio até Maria, aleluia. O anjo disse: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e o Espírito do Senhor te envolverá. E Maria concebeu e deu à luz um filho. Foi aquilo que Isaías já havia dito, que um menino iria nascer, aleluia, e o nome dele seria Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque Deus estava trazendo um novo começo, uma nova história. E Samuel nasce, e o Samuel nasce, glória a Deus, e há um grito de Deus direcionado a Samuel, que grita e diz: Samuel, Samuel, oh glória. Eu não vou contar novamente a história para que a gente possa ganhar tempo da história aqui que lemos, mas esse menino Samuel, ele cresceu em intimidade com Deus. Ele aceitou o seu chamado, assumiu o seu chamado, e todas as vezes que a Bíblia falava de Samuel, a Bíblia fazia uma oposição e uma contraposição com aquilo que viviam os próprios sacerdotes e os filhos de Eli, e dizia assim: olha, os filhos de Eli viviam na corrupção e na imoralidade, porém Samuel, ele vivia perante o Senhor e crescia em intimidade perante o Senhor. E esse menino Samuel se tornou um juiz de Israel e se tornou profeta. 20 anos, irmãos, de opressão se passaram, 20 anos sendo oprimido pelos filisteus. O povo estava, por conta da sua corrupção, por conta da sua imoralidade, até que um dia o povo estava cansado de ser oprimido pelos filisteus, e eles estavam cansados e começam a clamar a Deus, dizendo: Deus, nós estamos cansados de ter apenas a Arca da Aliança como nossa representante. Nós queremos o Senhor, Senhor, nós estamos cansados. Eles clamavam a Deus, irmãos, porque eles tinham a Arca de Deus, mas não tinham a presença. Só que ter a Arca de Deus, estar próximo da Arca, visitar o templo, não significa ser íntimo da presença. Estar próximo à Arca não significa ter a presença e comunhão, intimidade com Deus, a qual pertence a arca, a qual havia mandado construir a arca. Certa vez, irmãos, o povo de Israel, ele chegou a uma conclusão: peraí, nós estamos perdendo a batalha, os filisteus estão vencendo a gente, vamos fazer uma coisa, vamos pegar a arca e vamos colocar na frente do arraial, porque os filisteus nos derrotaram. Agora, com a Arca de Deus, nós vamos vencer. E aí, o que fizeram? Ofni e Finéias, os homens depravados, corrompidos, vieram com a arca, trazendo a Arca da Aliança, e colocaram no meio do povo, no meio do arraial, no meio da batalha. E eles pensaram: agora a gente vai vencer, vamos lá. Foi a pior derrota que eles tiveram. 30 mil homens foram mortos do povo de Israel. Foi a pior derrota de todas. E por que, irmãos? Porque isso aconteceu? Porque ter a Arca de Deus não significa ter comunhão com Deus. Ter a Arca de Deus não significa ter intimidade, comunhão com a presença. E eles foram derrotados, aleluia, até que eles chegam à conclusão de que não era dessa maneira. Eles começam a se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que o povo todo, ele clama a Deus. Então Samuel se levanta como um profeta, como um arauto de Deus, e ele vai dizer para o povo: olha uma coisa aqui, vocês querem de fato terem comunhão com esse Deus? Vocês querem de fato ter intimidade com esse Deus? Então vocês terão que fazer uma coisa: vocês terão que se livrar dos deuses estrangeiros que estão no meio de vocês. Vocês terão que se livrar dos postes sagrados que estão no meio de vocês. Vocês terão que tirar tudo isso e prestar somente culto ao Senhor, e Ele aí sim vai libertar vocês da mão dos filisteus. Eles queriam se manter na idolatria, se manter adorando aos outros deuses e vivendo as suas próprias paixões, e não servindo ao Senhor, e colocar a Arca de Deus na frente e vencer a batalha. Deus falou
assim: não é dessa maneira, vocês precisam primeiro tirar os deuses estranhos, tirar a idolatria do meio de vocês. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel, irmãos, tiraram os baalins, tiraram os postes aos deuses estranhos, os postes sagrados, e prestaram culto somente ao Senhor. E qual foi o resultado disso, irmãos? O resultado disso foi que Deus deu vitória na batalha. Sabe o que Deus fez quando eles fizeram isso? Deus mandou trovoada do alto dos céus no terreno do inimigo. Deus mandou trovão, aleluia, começou a explodir tudo no terreno do inimigo. Eles ficaram desesperados e o povo de Israel foi até eles e os venceu, os derrotou. E a Bíblia diz, irmãos, que todos os terrenos que haviam sido tomados dos inimigos do povo de Israel foram devolvidos e restituídos para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles decidiram se humilhar verdadeiramente perante Deus, se prostrar verdadeiramente perante o Senhor. Aleluia! E o povo, irmãos, ele vai reconhecer que não basta uma rotina religiosa. Não bastaria apenas estar próximo da arca para vencer. Não bastaria estar perto da arca para prevalecer. Era necessário ter intimidade e comunhão com esse Deus e o servir, e o adorar de todo o coração. Agora, irmãos, como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Como é que eu posso mudar esse quadro? Quando é que a proximidade vai significar intimidade com Deus também? Quando é que a proximidade ela vai indicar intimidade com Deus também? Em primeiro lugar, quando a gente reconhece a voz. Oh glória! Foi assim que aconteceu com Samuel. Ele reconheceu, ele estava dentro do templo e ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, eu estou acostumado. Samuel estava acostumado com o barulho do templo, ele estava acostumado com vozes das pessoas, dos profetas, dos sacerdotes, mas ele ainda, a Bíblia faz questão de dizer no texto que lemos, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Ele se vestia, pastor, de vestes de linho. Ele se vestia como sacerdote. Ele ajudava no templo. Ele ajudava nas atividades religiosas. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Oh, glória a Deus! Essa voz, irmãos, não é a voz de um homem, essa voz não é a voz de um líder, essa voz é a voz de Deus, essa voz é a voz que estremece a nossa alma, essa voz é a voz que nos faz se humilhar e se prostrar diante de Deus, essa voz é a voz que diz: Deus está me chamando, as lágrimas descem, o coração acelera, Deus me coloca debaixo da sua santidade, prostrado e humilhado perante Ele, porque eu ouvi a sua voz. Então o primeiro passo, irmão, para a gente ter intimidade com Deus é ouvir a voz. E em segundo lugar, irmãos, como é que a gente faz para ter intimidade com Deus? É priorizar o Deus da obra. Oh glória, aleluia. Samuel estava acostumado com as atividades do templo, irmãos, ele estava acostumado com a rotina religiosa, só que servir a Deus é muito mais do que cantar, servir a Deus é muito mais do que pregar, servir a Deus é muito mais do que fazer qualquer outra coisa no templo. Deus deve ser, irmãos, a nossa prioridade. Deus deve ser,
ser, irmãos, a nossa prioridade, irmãos. Se eu vejo alguns pastores, às vezes tirando, diminuindo a sua agenda, diminuindo os seus compromissos, dizendo: não me convidem, por enquanto não, porque eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso invocar mais a Deus, preservar minha comunhão com o Senhor, preservar minha vida espiritual. E isso faz muito sentido, porque a gente deve priorizar o Senhor da obra. Nós não podemos, irmãos, aleluia, aleluia, fazer qualquer coisa na obra de Deus, se primeiro o nosso coração não estiver no Senhor, se primeiro a nossa vida não estiver no altar, se primeiro não houver intimidade, comunhão com o Senhor da obra. Oh, glória! E em terceiro e último lugar, nós devemos aprender a responder o chamado do Senhor. Responder o chamado do Senhor. Samuel disse: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E esse ouvir aqui não é só um ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Esse ouvir aqui é um ouvir de fato. É um ouvir que transforma a nossa vida. É um ouvir que nos muda por dentro. É um ouvir que se transforma em ações, que se transforma em uma vida de oração, que se transforma em uma vida de comunhão, que se transforma em uma vida que se coloca debaixo da comunhão com Deus, onde a proximidade é muito mais do que proximidade, mas ela vira uma intimidade, onde não basta apenas conviver no ambiente espiritual e religioso, mas sim ter intimidade com Deus vivo e verdadeiro. E Samuel era assim, irmão, estava no templo, servia, próximo à arca, mas ele disse: fala, Senhor, porque teu servo está aqui para ouvir a tua voz, está aqui para ouvir o Senhor falar, irmãos. Então, para a gente não apenas ser próximo do Senhor, mas próximo do ambiente do culto, da adoração, a gente precisa, então, irmãos, decidir buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, não apenas vir ao culto, mas se humilhar, se derramar, se quebrantar, se render, se prostrar, fazer um compromisso, um voto com Deus, se render diante dele. Não basta apenas, irmãos, não podemos apenas dizer: Deus, o meu coração é teu, mas o nosso coração está dividido com outros deuses, com outros Baals, com outros altares, com outros postes a ídolos. Talvez esses postes a ídolos podem ser alguma coisa alguém que você precisa perdoar, alguém que você precisa alguém que você precisa deixar de lado, deixar alguma mágoa, alguma coisa que você retém na tua alma, no teu coração. Se não tirar os ídolos. O que é ídolo? É tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus, é tudo aquilo que substitui, que me atrapalha a minha comunhão com Deus. Então, se está atrapalhando minha comunhão com Deus, significa que isso é mais importante do que Deus na minha vida. Isso é idolatria e precisa ser removido do meu coração e da minha alma, e obedecer, irmãos, essa voz de Deus, aleluia, e não apenas servir a Deus pelo que Ele faz, mas servir a Deus pelo que Ele é. Como o povo, irmãos, eles queriam a Deus: Senhor, nós queremos o Senhor, vem cá, coloque a arca aqui, profeta, coloque a arca aqui, sacerdote, o Senhor faz por nós, o Senhor realiza por nós. Isso não funciona, com Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele exige intimidade com Ele, comunhão verdadeira e profunda com Ele. Estar próximo não significa ser íntimo de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero pedir o pastor para orar por nós, sobre isso, sobre essa intimidade, sobre essa comunhão verdadeira, sobre essa comunhão verdadeira e gloriosa que Deus requer de nós. Quem entendeu a palavra?
Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, eu estou sentindo Deus falar, chamar. Deus quer chamar nessa noite, quer gritar o teu nome nessa noite. Gritou o nome de Samuel, mas essa noite Ele pode te gritar o teu nome e dizer: é contigo, é você que eu estou chamando, é você que eu estou chamando para mudar essa geração, para mudar essa realidade, para mudar. É você que eu estou chamando para poder ser um profeta, para poder ser um juiz, para poder ser uma profeta de Deus, alguém que Deus vai usar de forma tremenda, extraordinária, seja na tua casa, seja onde, no ambiente, seja na igreja, seja nesse bairro. Deus quer usar você de maneira extraordinária e gritar o teu nome nessa noite, está te dizendo: é com você que eu quero intimidade, é com você que eu quero comunhão gloriosa contigo.